Olá pessoal, eu sou a Lau Simões, tecnóloga em marketing digital. E se você é recrutador, gestor, líder, CLT, PJ, autônomo ou está buscando trabalho, este vídeo vai ser de muita importância para você. Porque finalmente, estou entregando a vocês o vídeo sobre gerações no mercado de trabalho. O que cada geração pensa sobre o mercado de trabalho, qual o seu relacionamento com o trabalho, o que a gente pode esperar do futuro, o que vem por aí. Tudo isso é muito importante porque você precisa analisar o cenário atual com uma nova visão. O mercado está mudando, assim como o mercado financeiro, econômico, o mercado de trabalho também está mudando. E a gente precisa se adaptar a esses novos meios, a essas novas comunicações, esses novos pensamentos. Tudo isso eu trouxe aqui com a pesquisa que eu fiz lá no Forms, o pessoal respondeu, Então eu trouxe com base nesses dados e também com outros dados que a gente vê pelo Brasil. Então fica até o final desse vídeo comigo para você entender melhor esse cenário e se adaptar também. Afinal de contas, o trabalho é um âmbito que a gente tem como prioridade, se não a maior prioridade na nossa vida. Ele tem um impacto gigantesco, sobre as pessoas. Então é importante a gente saber melhor sobre esse assunto. Então, vem comigo! Gente, eu queria especialmente agradecer a todos que participaram da pesquisa novamente, porque foi, assim, um público bem diversificado, não ficou concentrado numa geração só que respondeu a pesquisa, que para mim foi muito importante, porque eu queria novas perspectivas. Ter uma visão só muito uniforme não era o meu objetivo com a pesquisa. Então, eu agradeço aí quem respondeu, quem deu uma nova visão do que eles pensavam sobre o assunto. Então, um grande beijo, muito obrigada a todos vocês. Então, vamos logo pro primeiro tópico. A primeira pergunta que eu fiz ali no formulário foi sobre qual a geração das pessoas que estavam respondendo. Como vocês podem ver, foi predominantemente geração Z, que respondeu com as minhas redes de contato. Então, em segundo lugar, a gente teve aí Millennials e, por último, geração X participante, tá? Eu coloquei a geração alfa ali também, mas como eles ainda não são maiores de idade, porque são pessoas nascidas a partir de 2013, são adolescentes e crianças ainda, geração alfa, eles não são participantes, Mas eu coloco ali também para desencargo do pessoal saber que geração é cada uma. Agora vamos para um panorama nacional de como é essa distribuição de gerações no mercado de trabalho. Em primeiro lugar, de pessoas mais ocupadas, tanto informalmente como formalmente, a gente tem a geração Millennials, os Ys, que eles estão entre 29 e 44 anos, que também é a faixa etária mais contratada hoje para os trabalhos, e tal, e também são quem mais contrata também, Eles correspondem a 39,2 milhões de pessoas, a estimativa, então eles ocupam 38% do mercado. Em segundo lugar, tem já a geração Z, são pessoas que têm 13 a 28 anos, correspondem a 22% do mercado e 22,7 milhões de pessoas, gente, pra caramba. Em terceiro lugar, tem a geração X, que também são pessoas mais que contratam, São entre 45 a 60 anos, correspondem a 20% do total dessa fatia de mercado e correspondem em números 20,6 milhões de pessoas. Por último, temos os nossos Baby Boomers, São pessoas com 61 a 79 anos, que correspondem a 5% dessa fatia de mercado, que daria 5,2 milhões de pessoas. Foi um número interessante, Infelizmente, eu vejo o cenário dos baby boomers vai reduzindo cada vez mais, porque muitos idosos se aposentam, muitos idosos, não estão conseguindo trabalho, virou tema lá no LinkedIn sobre isso também, empresas não querem contratar pessoas com mais de 60 anos, virou pauta também isso, gente. E é uma questão assim que a gente vê que a geração tá muito ligada ao que o mercado espera hoje, a idade de uma pessoa está muito ligada a isso, tirando outros fatores também, mas a idade acaba pesando muito pra gente ver quem tá sendo contratado, quem tá contratando, quem é dono de empresa. A gente vê esse cenário distribuído desse jeito e faz refletir a gente bastante como tá sendo essa contratação, como tá a idade das pessoas hoje. Já não é o mesmo mercado que a gente poderia dizer de 50 anos atrás, por exemplo.
Em qual área, né, as pessoas já atuaram, já trabalharam ou estão trabalhando atualmente? Isso é uma pergunta muito importante para a gente entender melhor o mercado também. Eu vou deixar aqui passando na tela a resposta do pessoal, né? A gente vê que a maior parte de quem respondeu faz parte de administração, RH ou contabilidade, comunicação, marketing ou publicidade, né? Que é 31,8%, os dois, tá? Também teve um destaque ali interessante para vendas comercial ou atendimento e serviços gerais, operacional ou manutenção, que foi a maior parte do pessoal responder. Gente, mas se vocês querem saber quais os setores, né, que tem mais gente empregada hoje, eu também fiz essa pesquisa. Mas para enfatizar, em quinto lugar a gente tem construção, tá? Que tem basicamente 7,5 milhões de pessoas empregadas, tá? Inclui obras de infraestrutura e edificações, são um ramo de construção, dito que tanto privado, né, quanto público. Em quarto lugar, indústria geral, com 9,1 milhões de pessoas empregadas, setor industrial que engloba diversas áreas manufatureiras também, né? Em terceiro lugar, a gente tem agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura, com 9,5 milhões de pessoas empregadas. A agricultura, gente, sempre foi um ramo muito forte no Brasil, é um setor muito poderoso no Brasil, né? Inclusive é o que faz diferença hoje também no nosso PIB, na nossa economia, principalmente para vendas internas e externas do Brasil. Em segundo lugar, administração pública, defesa, seguridade social, educação, saúde humana e serviços sociais, com 18,5 milhões de pessoas empregadas, o que inclui servidores públicos e profissionais de áreas essenciais, né? Então, administração, educação, também outro ramo muito importante, um ramo que necessita muitos profissionais, está em segundo lugar. Mas, em primeiro lugar, né, teria como ser diferente, acredito que não, é o comércio, que tem 18,8 milhões de pessoas empregadas. É o maior setor que emprega no Brasil hoje. Gente, a gente tem no total hoje 103,2 milhões, né, mais ou menos, de pessoas que estão em atividade hoje no Brasil, tanto informal quanto formal, estão trabalhando, produzindo, gerando renda no Brasil, né, por esses indicadores. Então, a gente tem esse panorama de áreas, né, que estão em forte crescimento, que são as áreas que mais empregam. O comércio faz total sentido porque é onde tem mais contratações, onde tem contato direto com o público, onde gira ali o mercado, principalmente sobre vendas, sobre varejo, é onde tem maior número de pessoas empregadas hoje. Na terceira pergunta aqui, continuando, né, a segmentação para a gente entender melhor o mercado, eu perguntei qual a sua principal forma de trabalho hoje, né? Como pode ver, né, as pessoas que responderam são majoritariamente CLTs, né? Tem pessoas PJs também, autônomo, freelancer, né? E pessoas que não estão trabalhando no momento. A maior parte CLT é um reflexo do Brasil inteiro, né? Carteira assinada, graças a Getúlio Vargas, é uma forma que se consolidou no Brasil. Hoje no Brasil a gente tem aproximadamente 36% da população ocupada na CLT, com carteira assinada, gente. Corresponde a 37 milhões de pessoas sob o regime da consolidação das leis do trabalho, a CLT, né? Então, a maior parte, porque a CLT é o trabalho mais comum, a forma de contratação mais comum nas empresas hoje, e também porque assegura de direitos, é mais, vamos dizer assim, a burocracia da CLT é mais conhecida e mais fácil das pessoas hoje trabalharem, né? Já normalmente quem é contratado, né? Nem tanto quem contrata, mas é basicamente por isso. A gente tem também, em segundo lugar, o trabalho informal, que é sem carteira assinada, autônomos, trabalhadores familiares ou empregadores sem CNPJ, o que corresponde a 39 milhões de pessoas, gente, em que 8% da população passa a CLT, o trabalho informal, né? Então, assim, é uma coisa que acaba sendo assustadoramente irreal, né? A gente pensar que alguns anos atrás a CLT era a única forma reconhecida de trabalho. Hoje a gente tem várias formas de trabalho reconhecidas. Mas tem um problema também com o trabalho informal, né? O fato dele passar tudo isso. Que não tem direitos trabalhistas, a pessoa não vai pegar INSS, né? Não vai ter direitos básicos, não vai conseguir se aposentar. Vai ter uma precarização do trabalho também, menor arrecadação fiscal para o país, né? Então, se você não tem um registro, né,
Não precisa ser CLT, mas se você não tem um registro de que você está trabalhando, que você está pagando seus impostos, você começa a perder vários direitos básicos seu como cidadão brasileiro. E eu vejo isso como um problema futuro. Assim, se você tem um plano e um investimento, né, para quando será sua aposentadoria ou como você vai se manter financeiramente, ok, mas se você não tem um plano e você está trabalhando de forma informal, sem nenhum registro, você pode, né, se prejudicar muito futuramente com isso. Mas, né, continuando, a gente também tem o setor público, com 11 milhões de pessoas, que equivaleria a 10,5% da população ocupada, né? Então a gente tem o setor público é muito grande. A gente pensar todas as prefeituras, né? Todos os contratados, todos os concursados que estão trabalhando hoje é um número muito grande, né? Tá? É através dos órgãos públicos. A gente também tem empregadores e conta própria formalizados, diferente dos informais. Cerca de 15% da população ocupada são empreendedores, com destaque para MEIs, que são microempreendedores individuais, superando 15 milhões de registros em 2024. Atua em comércio, serviço, alimentação e estética. Gente, trabalhadores PJ estão se tornando cada vez mais comuns, né, no Brasil. Eu falei, ou você é CLT, você é PJ, você é autônomo, tenha tudo registrado, tudo certinho. É uma burocracia, é uma coisa chata, às vezes a gente pode achar muitas coisas injustas no Brasil. Concordo, tá? Com esse pensamento, mas a gente pode se prejudicar muito se a gente não seguir as regras que o próprio país tem sobre isso. Então, o PJ ele é um caminho alternativo à CLT. Muita gente que eu conheço se mantém, né, com o trabalho PJ como MEI, né? Você vai ter que pagar imposto, vai ter que declarar? Vai, assim, mas se você fosse CLT, você também estaria fazendo a mesma coisa. A diferença é que não era você que faria diretamente. É a empresa que já desconta de você. Agora, como PJ, você vai declarar seus próprios impostos sem ser uma outra empresa que faz isso pra você. Então, é um trabalho que está se popularizando, que está se normalizando e que as pessoas estão começando a gostar no Brasil por causa da flexibilidade, né, de horários, de serviços e tal. E é uma modalidade bem comum fora do Brasil, tá? Na quarta pergunta, que é muito importante, principalmente para recrutadores e RH, perguntei pro pessoal quanto tempo eles costumam permanecer numa empresa, tá, gente? Isso aqui também começa a ter uma diferença geracional. Aqui na pesquisa o pessoal deu mais de 10 anos, 40%, né? Ficam mais de 10 anos numa empresa, bastante tempo. De 7 a 10 anos, 27%. De 4 a 6 anos, 22%. E 1 a 3 anos, 9%. Eu não tô falando exatamente o número, tá? Porque tá passando aqui na tela pra vocês verem. Mas foi isso, majoritariamente mais de 10 anos. Isso me surpreendeu bastante, porque a média brasileiro ficar num trabalho, que eu fiz a pesquisa, né? O mínimo normal é ficar 6 meses no trabalho. O máximo é 5 anos. É a média que eles fizeram de cálculo que um brasileiro fica num trabalho. Eu vejo assim que o pessoal que é da geração milênio, geração X, costuma ficar mais tempo no trabalho, enquanto a geração Z tem um pouco mais de desenvoltura para ficar menos tempo e indo para mais trabalhos, tendo mais fechamentos, CLTs ou PJ. Mas assim, é uma questão geracional também. Não que uma pessoa da geração milênio não faça muitas transações de trabalho, ou que uma geração Z não fique muito tempo no trabalho. Não é isso, né? Nunca podemos generalizar ou dizer que essa é a verdade absoluta para uma pessoa e uma geração dela, que também foi muito interessante. As duas próximas perguntas eu vou falar junto, tá? E exibir aqui na tela para vocês. Foi a quinta pergunta. Qual foi o maior tempo que você já ficou em uma única empresa? 22% deram que mais de 10 anos, 13% de 5 a 10 anos, 40% de 2 a 5 anos e 22% de 1 a 2 anos. Vejo que deu um empate, né, entre mais de 10 anos e 1 a 2 anos. Então, a média do brasileiro é bem diversificada, realmente. Ou as pessoas ficam pouquíssimo tempo, né, no máximo 6 meses, realmente, ou 5 anos para frente numa empresa. Acho que isso também define muito sobre a empresa. A sexta pergunta foi: qual foi o menor tempo que você já ficou numa empresa, né? Então, menos de um mês deu 27%. Então, assim, as pessoas saíram antes dos 30 primeiros dias, que são os clássicos na CLT para você ficar numa empresa, que são o período de teste. 6 meses a 1 ano, 22%. 18%, 3 a 6 meses. 1 mês a 3 meses, foram 27,3, tá? Então,
Basicamente, esses flashes aí é bem comum, né? Dependendo do trabalho da empresa que você tá também. Aqui eu também trouxe uma pesquisa nacional, né? De como é o tempo mínimo e máximo do brasileiro, em média. No emprego formal CLT é de 6 a 10 anos, novamente, porque a CLT tem os malefícios, tem os benefícios, né? Mas é o trabalho mais seguro hoje para as pessoas e mais comum para o brasileiro hoje. Emprego informal até 1 ano, né? Muitas pessoas também começam um negócio, tentam vender um negócio e tal, mas que nem eu disse, o fato da pessoa não se formalizar acaba pesando muito. Servidor público de 15 a 20 anos, né? Porque o servidor público tem uma estabilidade, um concursado tem uma estabilidade fenomenal, né? CLT não tem estabilidade, PJ não tem estabilidade, informal muito menos, né? O servidor público tem, né, estabilidade. Então, muitas pessoas preferem estabilidade do que, sei lá, um salário exorbitante. Claro que tem concursado que ganha muito bem, isso é inegável, mas não é todo concurso, né? A maioria dos concursos não tem salários exorbitantes. Trabalho por aplicativo, menos de 6 meses a 1 ano, que é o mínimo, né? Colocado ali. Tem muita gente que é Uber, gente, até hoje, né? Mas isso varia de pessoa para pessoa, então essa é a média nacional que as pessoas ficam no trabalho. Gente, eu perguntei para quem tava respondendo a pesquisa se eles poderiam me responder, me dizer por que eles ficaram tanto tempo ou pouco tempo numa empresa, e o pessoal respondeu, e agora eu vou ler aqui as respostas para vocês. Foram questões salariais, um respondeu. Outra pessoa respondeu, metas absurdas, falta de home office e jornada de trabalho não era interessante. Ok. Outra pessoa respondeu, as que eu fiquei mais de 2 anos eram empresas boas, mas que num certo ponto eu escolhi sair por não ver mais possibilidades de crescimento. As que eu fiquei poucos meses foram empresas que não atendiam minhas expectativas. Outra resposta, não me identifiquei com o local. Outra resposta, sempre fiquei mais de 2 anos na empresa respondendo a questão anterior. Ok. Então essa pessoa ficou bastante tempo, né? Ela não ficou no menor tempo das respostas. Oportunidade de trabalho, aprendizado e etc. Ok. Uma pessoa respondeu assim. Acho que eu não entendi a pergunta, mas tudo bem. Outra pessoa respondeu, conforto salarial, desconforto de gestão e colegas. Uma treta aqui, hein? Outra resposta, teve um tempo de crise e ficaram com os mais velhos ou casados com filhos. Outra pessoa respondeu, falta de qualidade no trabalho. Aí. Outra resposta deu, fiquei em uma empresa por 3 anos porque me sentia bem no local, mas saí exatamente porque a gestão mudou e eu não me adaptei. O meu trabalho mais curto foi 3 semanas. Gente, se a chuva estiver atrapalhando a gravação, eu sinto muito. Mas eu vou continuar lendo aqui, tá? O meu trabalho mais curto foi 3 semanas. Porque a cultura do local era extremamente contraditória. O que eles pregavam iam totalmente na contramão do que praticavam, né, gente? Gestão aqui tá em peso, hein? Outra resposta, não era o que eu buscava. Ok. Novas oportunidades, também, ok. Sei lá. Gente, essas respostas maravilhosas das pessoas responderam. Ok, vamos pra próxima. O mínimo que eu fiquei foi 6 anos. Saí por salário maior, experiência de trabalho. Show. Primeiro emprego, estágio. A empresa estava passando por uma reestrutura e como tinha acabado de entrar, me desligaram primeiro. Gente, basicamente, resumão aqui das respostas do pessoal, gestão, clima, né? Começou a ter aquele tilt. Trabalho parece casamento algumas vezes, assim, um relacionamento, né? Quando começa a ficar ruim pra uma das partes, separa, tem um divórcio, né? Então, quando você começa a não se sentir feliz no trabalho, quando a gestão muda, quando as formas que o trabalho muda, tem essas mudanças, as pessoas não se adaptam, realmente você sai do trabalho. Outras pessoas aqui alegaram ter sido desligadas por causa de crise, por causa de divergências e tal, né? Mas como vocês viram, majoritariamente a gente tem aí umas questões que se cruzam para as pessoas hoje. A 8ª pergunta era sobre o nível de profissionalismo no Brasil hoje, né? E aqui, meus queridos responderam que eles acham muito profissional, apenas 13% acha, tá? Muito profissional. Pouco profissional, 9% acha. E nada profissional, né? Foi a menor abordagem ali. 72% acha razoavelmente profissional. Então a gente tem uma opinião ali que pode ser mais ou menos, né? Não tá tão profissional, mas tem profissionalismo. Basicamente isso. E no aspecto geral, que eu vou deixar todos passando aqui para vocês na tela, a gente tem qualificação formal, médio com baixa proporção de ensino médio. Qualificação formal. Habilidades técnicas, insuficiente para avanço tecnológico.
Ética e comportamento satisfatório, mas com falha de comprometimento. Profissionalismo geral em evolução, mas com desafios estruturais. Esse é o cenário hoje que se tem do Brasil, gente. Então, acho que em relação à cultura e comportamento, o brasileiro ainda se mantém estável, ok, né? Sobre as empresas, não tem aquele atrito grande com o trabalho. Mas, nível profissional, hoje o mercado diz que não está tão profissional. Não tem pessoas tanto... tão formadas na área, com, sei lá, um MBA, um pós-doutorado, pós-graduação, não é uma formação muito, né, abrangente na sua própria área. Eu vejo que, assim, tem uma valorização que é justa, né, para muitas áreas de pessoas que têm muita experiência, que sabem trabalhar. Por exemplo, tem pessoas que, sei lá, trabalham com construção e não são formadas na área, mas sabem muito sobre a área e acabam tendo um trabalho excepcional. Então, assim, às vezes o profissionalismo não tá só ligado a diploma, mas também tá ligado à experiência que a pessoa tem, né? Quanto ela sabe fazer aquilo. Porque também tem gente que tem diploma e não sabe executar nada do seu trabalho. Então a gente vê esse nível de profissionalismo se afunilando. E uma coisa que eu vi num podcast esses dias é que o nível profissional das pessoas hoje está se perdendo porque o conhecimento não está sendo passado para frente. Um conhecimento de produzir algumas coisas, produtos específicos, está se perdendo porque não está se vendo passado para frente, né? O conhecimento não está sendo passado para outras gerações, pessoas estão saindo do trabalho e não estão deixando esse conhecimento para outras gerações, o que acaba impactando muito a qualidade futura dos produtos que a gente vê hoje. Nona pergunta. Eu perguntei pro pessoal se eles acreditavam que existiam bons líderes no Brasil. Uma porcentagem menor diz que sim, em geral são bons líderes. A maior porcentagem, algumas empresas sim e outras não, deu 59%. São raros bons líderes, 27% respondeu, e não a maioria tem uma gestão fraca, 9%. Majoritariamente diz que depende da empresa, né? Depende de que local você está. Eu vejo que o problema de gestão está muito atrelado a isso. Empresas que não conseguem desvincular questões pessoais de questões profissionais. Acaba que pode contratar um profissional que não é muito adequado para gestão e aí você acaba tendo um péssimo chefe na gestão, na liderança de equipes, tá? Não que isso seja o único problema, mas eu vejo que é um problema hoje, é você não empregar chefes e não treinar chefes pela sua capacidade e sim por afinidade. É o que acontece em muitas empresas, tá? Então, acaba que varia, assim, de empresa para empresa. Tem chefes que são bem capacitados, tem chefes que não, porque a empresa, ela pode ter alguma afinidade ou algum motivo especial para manter um chefe ruim no lugar dele. Então, você tem que estudar bem onde você vai trabalhar. Recomendo vocês verem alguns sites de avaliações de empresas para saberem conhecer a liderança até. Porque se você não se der bem com o seu chefe, você não vai conseguir trabalhar no local. Muitas pessoas podem aguentar por muito tempo, mas não é um trabalho saudável. No aspecto geral, tá? Eu coloquei aqui, estilo de liderança. Muitos gestores ainda são vistos como autoritários e pouco empáticos. Comunicação. Caraca, deu um trovãozão agora. Comunicação, falta de transparência e escuta ativa é um ponto crítico. Inspiração e motivação. Apenas 30% dos colaboradores se sentir motivados pelos líderes. Capacitação. Percepção de que gestores carecem de formação de liderança e gestão de pessoas. Respeito. 60% dos trabalhadores relatam falta de reconhecimento e valorização. Empatia. Tendência crescente, mas ainda abaixo do ideal. 40% percebem que seus líderes como empáticos. Então, a falta de empatia, a gestão e tato humano dos chefes, né? Que chefe é diferente de líder. Chefes e líderes hoje no Brasil é uma coisa que afeta muito as equipes, né? E os empregados hoje. E não adianta você me falar que vamos substituir tudo por robô. Gente, o problema não é o uso de IA. Se você está querendo usar IA para substituir seus empregados porque o seu chefe não tem capacidade de coordenar uma equipe, o problema não é da equipe, o problema é do chefe, tá? Não tô dizendo que tem equipes perfeitas, né? Cada colaborador é individual. Às vezes você tem um problema com um colaborador específico. Sim, pode acontecer, obviamente. Mas se você tem um líder tóxico, com falta de empatia, com falta de tato, não sabe gerenciar uma equipe, não sabe se comunicar, o problema pode ser o seu chefe. E é o que eu quero abordar exclusivamente nesta questão aqui, tá? Mas é o que falta hoje, esse tato das pessoas. Mas é uma coisa que eu vejo que futuramente vai mudar bastante.
Gente, tá curtindo esse vídeo? Esse vídeo vai ficar muito longo, porque a gente tem que conversar, a gente tem que analisar dados, você tem que ver dados. É normal, né? Então, trazendo esse conteúdo, agradeço imensamente a vocês se deixarem um like, deixarem um comentário. A opinião de vocês é muito importante aqui pro canal, é importante para outras pessoas também, não se sinta inibido de comentar, tá bom? Então, já deixa o like para ajudar a mim, para continuar produzindo mais conteúdos como esse. Beijo! Voltando aqui ao assunto chefe, líder, né? Eu perguntei pro pessoal e o pessoal respondeu lá no Forms o que eles esperam de um bom líder ou gerente. Uma pessoa escreveu honestidade. Outra pessoa escreveu posicionamento, autoridade saudável, humanidade e flexibilidade. Outra pessoa respondeu: ser claro nos objetivos, saber ouvir os colaboradores. Mais uma resposta: entender a dor do colaborador, tratar todos de maneira igual, pulso firme, saber o que faz. Muito importante o direcionamento aqui, né? Agora vamos para o próximo. Uma pessoa que consiga estimular sua equipe para que todos possam confirmar e espelhar nele. Exatamente, gente. Às vezes eu acho que as pessoas esquecem que gestor, supervisor, o chefe em geral, ele é um espelho e ele é além de uma autoridade, uma pessoa que tem que dar o exemplo, né? Acho que as pessoas esquecem isso. Espero que sejam mais compreensivos, que ouçam mais seus funcionários, que sejam menos folgados. Amo essas respostas. Tá. Clareza nos objetivos. Esse é outro comentário, tá? Clareza nos objetivos, boa comunicação com toda a equipe, liderança mais humana, incentivos e sinceridade. Principalmente quando o assunto é sobre até onde o colaborador consegue subir na empresa. Isso é muito importante, tá? Porque muitos chefes querem só tentar manter o colaborador ali de qualquer jeito e acaba não sendo muito transparente, ou tenta dar uma ludibriada ali nas pessoas. Isso não é interessante, gente. É melhor ter um líder que seja sincero e honesto com você, que é onde você cria mais conectividade com esse líder, quando ele é sincero com você. Tô dizendo pra ele ser uma pessoa desagradável. Ser sincero é diferente de ser desagradável. É ter tato, que nem eu falei, é ter tato com as pessoas. Olha, fulano, você vai chegar até esse ponto, é isso que a empresa pode oferecer a você, por causa disso, né? Não ser desagradável e nem também, né, falar uns termos errados com o funcionário. Outra pessoa respondeu compromisso, outra pessoa respondeu humildade, outra pessoa respondeu gerir conflitos, escuta ativa, conquistar cargos e salário. Isso é muito importante. Quem não gosta de um chefe que sabe conquistar salário, né, gente? Pessoa que vê e escuta as opiniões das pessoas. Muito importante. Liderança positiva, que quer que a equipe cresça junto com a empresa. Incentive, não esculache. Exato, gente. Afinal de contas, todo mundo quer trabalhar num lugar que você se sente bem e veja que seu trabalho está rendendo. Um bom líder precisa ouvir as opiniões de toda a equipe, precisa buscar formas de caminhar junto com ele. Precisa existir uma via de mão dupla e precisa existir uma colaboração. Além disso, eu preciso estar confortável para conversar com meu líder sobre o que está me deixando frustrado. Eu não posso ter medo do líder, eu preciso ter respeito a ponto de confiar em seus desconfortos. Exatamente, gente. Ninguém tá dizendo aqui que tem que ser amigo, brother do peito do seu líder, do seu gestor. De jeito nenhum, não é isso. Até porque a gente tá num ambiente profissional. A gente quer dizer que a gente tem que ter um mínimo de afinidade e de se sentir mais confortável na presença daquela pessoa, daquele líder, para você ser sincero também, para você ter feedbacks, para você dar feedbacks diante daquele líder. Então o trabalho fica muito engessado e fica horrível, assim, o clima organizacional quando não tem essa relação. Esse comentário aqui foi muito bom, porque realmente o desconforto é uma coisa que impacta demais o trabalho das pessoas. Profissionalismo, pontual, é só isso. Uma boa liderança e mais comprometimento com os demais. Comunicação, espírito de coletividade. Outro respondeu, cuidar principalmente do funcionário, certo? Outro respondeu, ser justo com bom senso. Outro, discernimento, maturidade, consciência de classe, educação, postura e empatia. Olha, isso aqui, a gente parece que a gente tá pedindo o mínimo, né? Nesse último comentário. Consciência de classe, educação, postura e empatia, mas realmente é algo que carece de muitas pessoas. Não só de um chefe, mas carece de muitas pessoas. Quando a gente fala de trabalho, né? Parece que as pessoas não têm consciência, né, de situações de cada pessoa, nem essa empatia, nem esse pensamento mais aberto e tal. É isso, gente, resumo dos comentários. 11. Eu perguntei para as pessoas se elas acham que a formação acadêmica delas teve impacto na sua carreira. E esse foi o resultado. 59% acredito que sim, completamente. 27% acha que parcialmente. A menor parte acha que pouco, né? E 9% acha que nada, não teve impacto. Gente, de modo geral, né, 20% do mercado hoje, pessoas que estão
ocupadas, né, elas têm formação superior. Mas a maior parte dos brasileiros passam de 9 a 10 anos em estudos, o que equivale ao ensino médio incompleto, tá? Então a maior parte das pessoas não tem escolaridade sequer completa, né? Algumas pessoas, elas terminam a escola, é isso, né? Eu aprendi desde pequenininha que eu tinha que pelo menos terminar a escola, e é o básico, né? Porque você não arruma nenhum trabalho hoje se você não tiver ensino médio, gente. Não arruma. É porque o ensino médio, ele é o pedido mínimo de escolaridade para a maior parte dos trabalhos, para você prestar um concurso, prestar um vestibular, um Enem, né, da vida. Então você vai ter que ir finalizando essas jornadas de estudo para você ter pelo menos um trabalho básico, senão você não emprega. Agora, sem ensino médio, você não consegue nada. Então não caia nessa ladainha que terminar a escola não é importante, porque é sim, gente. Eu detesto ver vídeos de pessoas que estão desmotivando jovens a estudar, pessoas a terminar os estudos. Isso é, gente, inadmissível. Terminem sim os estudos, para pelo menos você dizer, eu terminei o ensino médio para uma vaga, tá? Não tô dizendo isso para você se achar, para você se sentir superior. Gente, formação não tem nada a ver sobre a pessoa, sobre o profissionalismo da pessoa. Estou dizendo, pelo bem de vocês, terminem sim a escola, tá? Isso é um conselho que deixo para vocês. 12. Eu perguntei pro pessoal se eles achavam que os salários correspondiam ao esforço necessário, né, a remuneração necessária para o trabalho hoje no Brasil. E esse é o resultado. 59% acha que sim, completamente, 27% acha que parcialmente, a menor parte pouco e 9% acha que nada, não corresponde nem um pouco, tá, gente? O trabalho hoje, a questão salarial é muito discutida, né, pelas pessoas, assim, o que é certo, quanto é certo remunerar. Então, cada cargo tem o seu piso salarial também. É importante que você conheça o piso salarial da sua área, tá? Eu conheço da minha área, então eu já sei basicamente o que quando está sendo ofertado um salário justo e quando não está sendo, tá? A gente se depara com todo tipo de vaga, tá? Para outras áreas não. E depende também da formação, depende de quanto é exigido e tal. E claro, a gente também tem que voltar aquela velha discussão que algumas áreas são sim mal remuneradas, que recebem pouco de um trabalho que é muitas vezes um dos mais importantes na vida social das pessoas e infelizmente não é reconhecido por isso, né? Então essa é uma questão que cai bastante pra gente pensar. 13. Eu perguntei pro pessoal o que já desmotivou eles num trabalho, né? E coloquei alguns motivos ali pra eles votarem, tinha mais de um também. Gente, ficou com 81% dos votos a falta de reconhecimento ou valorização no trabalho, com 77% dos votos salários baixos ou incompatíveis com as funções. E outros aqui que merecem destaque foi jornadas excessivas e falta de equilíbrio com a vida pessoal, 54%, liderança ruim ou despreparada também com 54%, e aí os outros se dividem, né? Eu não gosto de trabalhar com 4%, eu acho engraçado. Mas assim, também teve ali destaque para falta de oportunidade de crescimento e ambiente tóxico ou competitivo demais com 50%. Então, a gente vê que o salário está ali como uma pontuação muito importante, o salário não ser compatível com o que a pessoa acha que merece, mas em geral, né, que o reconhecimento, né, ele não faz parte só do salário, o reconhecimento faz parte também de outro tato, né, da gestão e dos colegas, é muito importante, porque imagina, você trabalhou o final de semana inteiro, você ralou pela empresa, fez muitas horas extras, quebrou galho, né, independente do cargo que você tenha, que nicho que você trabalhe, mas imagina que você está se doando muito para um trabalho e no final do mês você não ganha nem um obrigado, nem olha fulano, obrigado pelo seu esforço, obrigado, né? Não tô dizendo coisas que são parte da sua função. Tô falando quando você entrega algo a mais, faz algo com excelência e você não tem nenhum reconhecimento por isso. Isso é desmotivador para muitas pessoas. Quando você tá se esforçando e você não tem aquele reconhecimento. Eu não tô falando aqui de, E as pessoas querem que fique passando a mão na cabeça, querem que fique idolatrando. Não, gente, não é pra idolatrar, não é pra você ficar, meu querido colaborador, que lindo, que magnífico. Não, gente, tem que ser um elogio sincero, tem que ser algo que agregue pra pessoa, que seja importante. Não é por elogiar por elogiar também, né? Porque daí se torna uma coisa muito vazia, uma coisa sem sentido. Então, é saber reconhecer quando você tem bons funcionários e reconhecer o esforço deles. Não só com elogios, tem outras formas de fazer um sistema de recompensas, seja com comissão,
seja com prêmios, né, seja com alguma palestra, algum curso. Gente, conhecimento, quando uma empresa agrega conhecimento ao seu colaborador, também é uma coisa importante vista pelo colaborador. Mas é um benefício, né? Falar, olha, vocês bateram a meta, agora vocês vão ter, sei lá, uma folga, vão ganhar isso, vão ganhar aquilo. Gente, tem milhões de formas de fazer um jeito de agradar o colaborador. É uma parte do esforço da empresa importante para a maioria das pessoas. Eu vejo que, assim, não sabem trabalhar isso, não tem tato, ou só reconhecem uma pessoa, ou só reconhecem um time, né? Tem aquela divisão, acaba criando uma concorrência totalmente desnecessária dentro da empresa quando criam isso, essa valorização de um e desvalorização do outro, né? Não tô dizendo que tem que ser a recompensa para todo mundo, quando, por exemplo, uma equipe bateu a meta, a outra não bateu a meta, todo mundo ganhou o mesmo prêmio, aí começa a não fazer sentido. Mas a equipe que não bateu a meta não tem que ser desprezada, não tem que ser castigada, né? Isso é horrível e tal. Mas se a equipe que bateu a meta diferente da outra de forma justa, ela tem que receber um benefício, sim, é o correto, gente. A gente não vive num mundo onde todo mundo é campeão, onde todo mundo é vencedor. E por isso causa essa tanta estranheza e tanto esse repúdio, né, pelas pessoas sobre algumas empresas. Gente, na 14 eu perguntei o que as pessoas acham importante para elas crescerem na carreira hoje. 50% definiu que experiência prática é mais importante, 13% formação acadêmica, 22% networking, 9% soft skills, que são habilidades comportamentais, e tanto experiência quanto formação acadêmica, uma pessoa respondeu que é importante. Vendo aqui do panorama nacional, a gente tem o fator mais importante, educação e desenvolvimento contínuo, 72% dos brasileiros se destacam. Networking e conexões, 68% dos brasileiros se destacam. Soft skills, que é inteligência emocional, está no nível mais baixo ali, 63% dos brasileiros. Experiências e resultados, 60% dos brasileiros. Inovação e criatividade, 55% dos brasileiros. A gente tem que levar em consideração que todos esses critérios são importantes, né, para uma carreira de uma pessoa, mas tem coisas que se destacam um pouquinho mais. Como o pessoal colocou, pra mim, eu também concordo que experiência pesa muito, tá? Na hora de uma contratação pra pessoa, quantos anos ela tá no mercado, quanto tempo ela tá trabalhando, né? Isso acaba sendo muito valorizado pelas empresas hoje. Mas eu também vejo que o networking tem um peso gigantesco, tá, gente? Se você, hoje em dia, eu tô vendo agora, né, que eu tô tentando me reintegrar ao mercado de trabalho, que se você não tem um network, uma conexão, uma indicação, a maioria das vagas pergunta, dificilmente você é sequer chamado pra uma entrevista, né? Então, é poucas empresas que estão tão abertas a contratar uma pessoa que elas não conhecem. Normalmente elas contratam pessoas que ela conhece. E não tô falando aqui dos babes, tá? Do nepotismo. Tô falando realmente de conexões que abrem portas pra você e conseguem, né, trazer pessoas, indicações novas pra novas vagas. 15. Agora vamos para um cenário futurístico, né? Eu perguntei pro pessoal como ele se vê trabalhando, né, no futuro, e essa foi a resposta. Bastante resposta diferente. 9% acha que CLT, 9% acha que PJ, como prestador de serviços, 36% acha como empreendendo o próprio negócio, a maioria das pessoas acha que vai estar empreendendo. 9% acho que concursado, mais um também que escreveu concursado, 27% falou que não sei, está descobrindo ainda, e uma pequena porcentagem acha que rico sim precisa trabalhar. É o desejo de todo mundo, né? Então o que a gente vê é que o instinto empreendedor parece que tem dentro de todo mundo, né? Todo mundo tem uma ideia se eu abrir um dia um negócio e tal, mas por causa da incerteza hoje do mercado e também talvez com receio de cair de cabeça no negócio e dar tudo errado, acho que a negatividade das pessoas talvez ainda não tenha impulsionado tanto hoje as pessoas para irem pro caminho do empreendedorismo, mas que para a maioria das pessoas adquirir patrimônio, talvez ela não fique rica, né, mas a qualidade de vida dela e até a classe dela pode subir com o empreendedorismo se ele der certo. Então assim, é uma maneira que pessoas mais humildes conseguem subir na vida, criar carreira. Com certeza. O empreendedorismo ainda é o mais assertivo, né, para as pessoas. 16. Eu perguntei pro pessoal se eles já presenciaram, né, algum preconceito geracional na empresa, né,
algum conflito ali entre gerações. Então vocês viram já no comecinho quem é de cada geração. O pessoal falou 81% que sim, ó, um índice muito alto, não, 9%, e 9% também disse não tenho certeza, não consigo identificar se foi um preconceito ou não. Esse número é bem alto, tá, gente? Mas o que a gente vê hoje no mercado é que, assim, as pessoas têm ideias muito diferentes quando elas são de gerações diferentes, o que pode acarretar vários conflitos, né? Quando eu fizer o vídeo especialmente sobre a geração Z, eu vou retomar esse assunto aqui, tá? Porque ele é uma questão muito importante pra gente ver o mercado hoje, porque que tá acontecendo certas contratações, certas mudanças, e isso aqui pode voltar a virar debate. Gente, eu perguntei pro pessoal o que eles achavam desse tema, né, de toda essa pesquisa, e também sobre o futuro do mercado daqui 10 anos, e agora eu vou ler as respostas, então senta que lá vem história. Acho que será extremamente competitivo em virtude do aumento da IA, e vejo que gerações atuais estão ficando mais dependentes apenas do telefone, então estão sabendo usar computadores e outras ferramentas telemáticas. Mas realmente, é isso. Eu falei no meu vídeo lá no Estúdio Ghibli, né? Que eu tô preocupada com esse relacionamento das pessoas com o IA. O mercado de trabalho está cada dia mais complicado. O uso de IA está descredibilizando processos seletivos e está gerando profissionais menos qualificados. Estamos prestes a presenciar um boom tecnológico. Isso é de fato, gente. O recrutamento hoje, como eu falei, eu tô participando agora de uma nova transição de carreira, está em detrimento total, assim. Eu acho que o recrutamento hoje tá muito ruim das empresas em geral. É muito IA, é robô, é uma empresa X aí que não vou falar o nome, que tem uns processos seletivos que, minha nossa senhora, que coisa horrorosa, né? Então, assim, é preocupante. Entendo que a empresa não vai refinar 1000 currículos e fazer 1000 entrevistas, mas eu acho que tá ficando muito desumanizado e muito ruim os recrutamentos hoje, realmente. Vejo que as e automações vão ser cada vez mais indispensáveis em todos os setores. Daqui 10 anos tudo vai mudar e quem trabalha atualmente precisa estar se atualizando para acompanhar o ritmo. Já sobre o tema gerações do mercado de trabalho, eu acho interessante o comparativo e reconhece as diferenças como membro da mais recente, e acho que a geração Z é inferior em algumas questões, mas nós somos mais superiores em conhecimento. Aqui eu vou discordar um pouquinho, tá? Eu não acho que a geração Z tenha mais conhecimento. A geração Z tem mais domínio de tecnologia, com IA, com ferramentas e tal, do que as gerações anteriores. Faz total sentido, mas não acho que tenha tanto conhecimento. Como eu falei, o conhecimento, ele tá se perdendo, né, entre as gerações. Então, uma pessoa que fazia a linha da produção, tô dizendo indústria, fábrica, tá, gente? Fazia um produto, sabia como fazia o processo de um produto, não tá ensinando pro mais jovem hoje. O mais jovem, se ele não tem esse conhecimento registrado, se não tem isso na internet, ele não sabe como fazer. Fica meio que uma cópia não idêntica e tal, saturado por tantas IAs. Ai, verdade. Sobre gerações, sempre terá que vão se destacar tendo boas oportunidades. Outro colocou aqui, muito ruim. Outro comentário. Espero que nos próximos 10 anos o mercado de trabalho melhore 100% e que a nova geração apareça com força de vontade de crescer pessoalmente no mercado de trabalho. O trabalho não é difícil é ficar parado esperando um trabalho. Todo trabalho é digno de uma ótima pessoa. Muito bom esse comentário, eu gostei. Não acho que tá generalizando nenhuma geração aqui, apesar do destaque pra geração, porque gente, como eu disse, nenhum trabalho é ruim é trabalhar. Não, brincadeira. Mas o que eu quero dizer é que, sim, as pessoas querem trabalhar, as pessoas precisam trabalhar, e eu acho que tem muitos vícios e mitos que não envolvem só geração, né? Porque nem eu disse, eu sempre falo, gente, pessoa que não quer trabalhar, pessoa que é desqualificada, pessoa ruim, que só quer prejudicar a empresa, existe em qualquer geração. Vai ter na minha, vai ter nos meus pais, vai ter nos meus avós, entendeu? Então isso é muito questão de caráter também. Mas a gente vê o comportamento é diferente. O comportamento é meio um pouquinho mais generalizado. Agora, caráter, não tem idade. É preocupante, pois atualmente o mercado de trabalho está mais difícil, extremamente competitivo. Algumas profissões sendo substituídas por inteligência artificial. Profissionais excelentes perdendo espaço para profissionais que oferecem serviços a preço de banana. Isso também é uma realidade. Sobre gerações, acredito que cada geração tem sua forma de trabalhar e pensar. Nossa geração atual acordou e não aceita mais formas de trabalho antigas. Excelente. Pois viram que é necessário ter tempo para si, bem-estar e lazer, diferente das gerações antigas. É um tema que eu vou abordar também no próximo vídeo.
Mas, gente, é real. A geração Z, ela tá sustentando um novo discurso que tá afrontando as empresas, né? Por isso que eu vejo, assim, falando de desrespeito, destratamento, ou gente mais mimada, vamos dizer assim, no meio de trabalho. Tô dizendo de pessoas que estão impondo limites que são direitos, tá? Por exemplo, um trabalhador, na hora do almoço, ele não pode trabalhar. Isso é um direito, tá? Da CLT, tá? Não é a pessoa estar... Ai, funcionário não quer trabalhar. Gente, a gente tá começando a cortar esses abusos, entendeu? Sobre o que é nosso direito, tá? Então, assim, sobre isso eu concordo plenamente. Achei muito bom esse comentário, inclusive. É isso, é uma geração que não tá baixando a cabeça e está transformando o mercado de trabalho. Tem também as partes negativas, que eu vou falar no vídeo também, mas é isso. Temos poucas mão de obras e as máquinas estão substituindo muitas pessoas futuramente, eu que li errado. Viveremos somente com auxílio governamentais e as máquinas não fazem atividades. Ok, me dera, sabia? Isso é extremamente preocupante, né, gente? Porque eu não sei, gente, o que vai ser do trabalho, como as pessoas vão trabalhar, como que vai se adaptar, se vai tirar muitas profissões, como que vai girar essa economia, né? Porque realmente não dá pra sustentar a população inteira. O governo não tem verba pra isso. Assustador. Um comentário. Pois é. Outro comentário. O mundo atualmente presencia a crise no mundo adulto, onde gerações Z não aceitamos mais a exploração experienciada por nossos pais e avós. Constantemente nos aperfeiçoamos, entendemos a exploração e lutamos por formas de trabalho mais humanitárias. Concordo também, tá? Que nem eu falei, a gente tá exigindo nossos direitos. Isso pode assustar muita gente que tem a mente fechada, né? Tá? Preocupado com a geração que venha. Esse comentário aqui eu não sei se é a geração Z, porque a geração Z já está no mercado de trabalho e já é atuante, né? Que nem eu falei, 22 milhões de pessoas. Ou se é da geração alfa que ainda não entrou no mercado. Eu acredito que pode ser os dois ou só a geração alfa mesmo. Por quê? Quem tá criando a geração alfa? É a geração Z, é a geração millennial e talvez a geração X também, né? Porque quem tá tendo filho agora é os millennials e a geração Z, né? Os millennials ainda têm filhos. Então, a gente tá vendo que quem tá criando essas crianças tá criando uma geração diferente. E a geração alfa, gente, é diferente da geração Z. Eu noto isso, né? Porque pense nas crianças que você conhece hoje em dia, que são crianças, né? Nasceram a partir de 2013, são pré-adolescentes, né? Pré-adolescentes são crianças novinhas, né? Assim, não podemos ser negativos de forma alguma e pensar o pior. A gente não vai pensar o pior porque aí a gente acaba chutando balde e estragando tudo. Mas são pessoas que vão vir com outros pensamentos. A geração alfa eu acho bem diferente da geração Z. Será moldado por avanços tecnológicos, mudanças sociais e uma nova mentalidade de gerações. Concordo também. Eu acredito que as gerações serão cada vez mais conscientes do que querem dentro do emprego. Acredito que elas possuem cada vez mais consciência de que a vida vai além de um trabalho e que a saúde mental precisa estar acima de tudo. Não que a nova geração está preguiçosa e não quer trabalhar. Eles apenas entendem que não há trabalho sem mão de obra e não existe mão de obra sem saúde. Exato, mas que comentário maravilhoso que eu acabei de ler aqui, gente. Exato. Evolução. Teve pessoas que não eram de muitas palavras, eu até imagino quem seja. A mão de obra vai se acabar. Ninguém gosta ou quer trabalhar pesado. Inclusive, desculpa, eu ri. Cada vez mais o mercado de trabalho vai ficar sem mão de obra, o que vai encarecer a mão de obra, enquanto a disputa de trabalhos menos físicos vai estar muito grande. Isso é verdade, tá? Isso tá começando a acontecer também nos Estados Unidos, se eu não me engano, sabia? As pessoas estão tendo muita formação superior e tá faltando mão de obra, ou seja, tipo, diaristas, pedreiros, entendeu? Pessoas que trabalham com mão de obra, que fazem as coisas no operacional, no braçal, gente. Tá faltando gente nessa área e cada vez vai faltar mais. A menos, né, que, não sei se a gente passe por uma revolução tecnológica tão grande que substitua até essas pessoas, né, que não é o que eu desejo, porque eu acho que isso vai impactar muitas famílias e muitas classes sociais. A menos que passe por essa transformação, esse mercado tá ficando cada vez menor, tá? E tem gente lá nos Estados Unidos que tá conseguindo ganhar muito melhor, tá? Pessoa tipo diarista, pedreiro ganha muito melhor. Com a tecnologia avançada, acredito que pode ser bem melhor. Ok? Tem sido uma espiral onde muito piora e pouco melhora. Realmente a gente tá com umas visões aqui bem negativas, né? Algumas que
faz a gente parar e pensar e analisar, mas esses foram os comentários, gente. Esse vídeo vai ficar bem longo, porque só isso aqui deu 11 minutos. Gente, conclusão, já deu um cansaço, né? Falei pra caramba, vai ser o maior vídeo do canal, né? Mas enfim, gente, foi muito importante pra mim fazer esse conteúdo, gostei muito de fazer ele. Eu li realmente a maior parte, porque... gente, eu não decoro o número, realmente eu tinha que ler, eu não ia conseguir falar os dados corretos pra vocês se eu não tivesse lido ele. Então é isso, gente. Não deu pra falar tanto da geração Z em específico, tá? Porque quando eu tava fazendo o roteiro do vídeo, eu acabei percebendo que se eu juntasse esses dois assuntos, ia ficar assim... um excesso de conteúdo pra vocês. Esse vídeo vai ficar gigante. Falei, imagina se eu fizer mais ainda da perspectiva de gestão Z. Vai ficar um vídeo de 2 horas. Não é isso que eu quero fazer com esse conteúdo. Então, o conteúdo de hoje é realmente falar sobre gerações e as perspectivas que eles têm, tá? Sobre o mercado de trabalho. Então, se você curtiu, por favor, comenta, compartilha pra esse vídeo chegar a outras pessoas. É muito importante. Eu fiz ele por livre e espontânea vontade. Eu agradeço novamente quem participou, tá? Porque eu queria muito falar dessa perspectiva, eu queria falar do mercado de trabalho, é uma coisa muito importante, gente, de verdade. E eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Deixe um like para ajudar o canal. Se não é inscrito, se inscreva, gente, tá? Também não assistam vídeos sem estar logados no YouTube de vocês. Então, se está assistindo no celular, no computador ou da TV, esteja logado, porque isso é importante para nós, criadores de conteúdo, ganharem mais relevância, tá? Aqui pro YouTube. Beleza, gente? Muito obrigada por terem assistido até agora. Tô muito curiosa para saber a opinião de vocês, tá? Deixem, né, aqui no YouTube ou lá no Instagram também. Lá no Instagram tem os links essenciais que eu também compartilho do meu portfólio. Vou futuramente também colocar um link lá sobre os freelas do meu trabalho também, para quem estiver interessado. E é isso. Um enorme beijo. Até mais. Fui!